Vamos para a palavra do nosso Deus. Lucas, capítulo 15, versículo de número 11. Todos acharam? A parábola do filho pródigo. Continuou certo homem, tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao rei, ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. Fala assim, distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Repete comigo, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este mandou para os seus campos aguardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, repete comigo, caindo em si. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos servos: Trazei depressa a melhor roupa, veste-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo. E quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou o que era aquilo. Ele lhe informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele lhe indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Podei-vos assentar. Dê a mão para a pessoa que está ao seu ladinho. Aleluia. Aleluia. Dê a mão para essa pessoa que está ao seu lado. Feche os seus olhos e vamos orar juntos. Você vai repetir comigo uma oração com fé. Amém? Repete assim comigo assim: Senhor Deus, eu declaro que a tua palavra
é rema na minha vida. Eu declaro a tua presença, o teu Santo Espírito, falando em meu coração. Renova e me dá entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Toda atenção agora, ela é pouquíssima para que a gente possa entender. Eu quero falar de um assunto que eu já venho querendo falar há um certo tempo. Paternidade. Família. Comunidade. Aqui eu estou falando de um pai com 2 filhos. Você já ouviu essa história? Já ou não já? Já ouviu ou não já? Mas é importante a gente ver alguns detalhes que eu pontuo aqui em cima dessa história, que um dia Deus falou comigo. Deixa eu falar uma coisa. Essa palavra é uma palavra que eu ministrei a última vez, ela há 2 anos e meio mais ou menos atrás. E simplesmente Deus me curou, não há 2 anos e meio atrás, há muito tempo atrás com essa palavra. E eu peguei e ministrei essa palavra, vinha ministrando todos os anos. E faz 2 anos e meio que eu não ministro sobre o filho pródigo. Porque esse texto é um texto que fala de família. Um texto que fala de família espiritual. E também família de uma casa, né? E eu fui curado nela. E talvez ela pode gerar cura na tua vida, amém? Eu vou contar meu testemunho no meio dessa mensagem, do que Deus fez, como Deus me curou. Bom, primeiro passo. Essa história vai dizendo que o filho mais novo chegou e disse assim: pai, quero te matar antes. Por quê? Porque pedir herança antes de morrer é matar o pai. Alô? Herança é depois que... Se o filho está pedindo herança antes, ele não matou fisicamente, mas ele já está desconsiderando o pai. E ele foi viver. Quando ele pegou 25%, porque 50% é dos pais. O pai está vivo. Os outros 50% é dos filhos. Quantos filhos ele tinha? Metade para cada um, de 50% são 25%. Ele pegou os 25% da fazenda e... Primeira coisa que me chama a atenção, foi para muito longe. E quando uma pessoa se afasta da casa do pai, ela se distancia da casa do pai. Para muito longe. Não é para perto, não. A distância é longe. Quando eu falo longe, eu não estou falando em... Aqui no texto foi em espaço territorial. Mas eu estou falando no coração de uma pessoa que afasta dos caminhos do Senhor. Ela vai. E eu falo isso não com espírito de acusação, porque eu já saí da casa do Senhor. Vocês sabem disso. E a gente afasta mesmo, a gente vai para o mundão mesmo, a gente isola. E esse filho se afastou, uma terra muito distante. Segunda coisa que me chama a atenção é que ele gastou o que o pai deu para ele de forma absolutamente banal, sem pensar, sem juízo. E uma pessoa, quando não entende a questão do pai, quando uma pessoa não vive com o pai, quando uma pessoa tem dificuldade de relacionamento com o pai, não tem juízo. Eu não sei como foi o teu relacionamento com os teus pais, mas eu quero te dizer que uma pessoa sem pai vive sem juízo. Alguém vai dizer assim: pastor, eu conheço pessoas que viveram com o pai dentro de casa, mas não tiveram juízo. Tiveram porque o filho não olhou para o pai como alguém, como referência. Porque tem muita casa que tem pai. Tem muita casa que tem um homem lá e fala que é pai. Mas é pai no papel, mas não é pai. E tem muita casa que tem um pai no papel e tem um pai na prática. Só que o filho não quer ver o pai como referência e ambos vão ficar sem juízo. Mas eu também conheço pessoas que, embora não tiveram pai, ou que tiveram pai que não deram muita moral, que simplesmente isso não foi motivo para andar sem juízo. Mas pode ter certeza, pessoas que não tiveram pai, que tiveram juízo, é porque colocou-se a sua filiação em outra pessoa. Tinha um mentor.
Olha, aquele fulano ali não teve pai e não virou tranqueiro, não foi pro mundão. Não foi, mas com certeza ele colocou a sua mente em submissão a outra pessoa. De repente um avô, um padrasto, sei lá, alguém fez parte dessa pessoa. Alguém foi o conselheiro dessa pessoa. Ele teve alguém. E o importante é isso. É você como filho saber que você tem um pai, seja espiritual ou celestial, e que se você viver sem esse relacionamento, o que vai acontecer com a tua vida vai ser problema, você vai ter perdas. Esse jovem teve perdas. Ele foi viver com pessoas que tinham porcos e ele desejava comer. Você já imaginou um ser humano? Que condição que chega um ser humano? Lógico, essa é uma história para a gente refletir. Para que ele quisesse comer da comida do porco e o dono do porco não deixar. Só tem uma explicação. Deus. Porque um ser humano pode ser tão ruim a esse ponto. Mas para isso ter acontecido com esse jovem, com esse filho pródigo, foi Deus. Por que foi Deus? Porque Deus permitiu essa situação, nos ensina isso, para a gente fazer o quê? Refletir e comparar. E esse jovem, ele refletiu, ele falou assim, eu pequei contra o meu pai. Mas lá na casa do meu pai, se eu voltar para lá, não como filho, porque eu não tenho cara de pau de querer voltar como filho, e eu quero voltar como um servo, um empregado, um trabalhador. Pelo menos pão eu vou ter, porque lá o meu pai dá pão para o empregado. Então Deus permite que ele passasse tudo isso, assim como ele fez um dia na minha vida. Permitiu que eu passasse um monte de coisa quando eu estava afastado, para eu poder refletir e falar, peraí, eu não dei valor, mas agora eu estou vendo o que eu perdi, o que eu joguei fora. E o texto diz a frase, caindo em si. Sabe o que é caindo em si? Caindo em si não fala que foi o Espírito Santo. Caindo em si é cuca. Fala para quem está do seu lado assim, você tem uma. Tem coisa que é óbvio. Ele caiu em si e fez uma comparação. Aqui nem comida de porco, na casa do meu pai é pão. Só que para voltar para a casa do pai tem que ser condicionado a eu pedir perdão para ele e a eu ter que dizer para ele que agora eu sou um empregado e não sou filho. E assim ele se levantou, porque quando a gente pensa uma coisa que é certa, não pode ficar só no pensamento. A Bíblia diz que ele caiu em si e pensou. E em seguida diz que ele se levantou e foi. Às vezes a gente pensa e não age. Estou pensando e não age. Ele não, ele levantou e foi. Com atitude. Precisa ter atitude. Quando ele chega, a Bíblia diz que o pai avista o filho de longe. E ele corre em direção ao jovem. Tem uma coisa que você talvez não sabe, é que um judeu para correr, querido, não é como nós. Porque a roupa, a indumentária dele, você sabe que é meio um vestidão, né? Você sabe que os homens lá usam aquele, eu não sei nem o nome daquele negócio lá, mas é um vestidão, você sabe, é ou não é? Você já correu de vestido, homem? Fala assim, não corri, nunca vou correr. É ou não é verdade? Mas você já imagina a cena? Esse pai, para correr, teve que fazer uma coisa. Levantar um pouco, vamos falar vestido, não é vestido, mas é semelhante. Ele levantou a sua túnica. Por que ele levantou? Para poder correr. E é aqui que um judeu erra muito. Porque não pode um judeu mostrar nem a canela. É lei. Para eles é um costume. Não pode mostrar uma canela. Por isso que a roupa é aqui. E aí, para correr em direção ao filho, ele tem que fazer uma coisa que não pode. Que é levantar um pouco para ele se locomover em direção ao filho. Detalhe, o filho estava sujo. Porque eu não imagino alguém cheiroso trabalhando num chiqueiro dos porcos. E se não davam comida para ele, perfume da Jequiti também não iam dar. Então ele estava maltrapilho, com roupa do corpo já de vários dias, sujo. E o pai foi em direção ao filho.
E abraçou. Você beijar alguém nessa condição tem que ter amor. E beijou. E o que aconteceu? Aconteceu que o filho disse, pai, o filho fez a coisa meio certa. O filho disse, pai, pequei contra os céus e contra ti, tá certo. Já não sou digno de ser chamado teu filho, tá errado. Ah, gente, tenta colocar na cabeça de um pai, tenta colocar na cabeça de uma mãe que deixou de ser filho, gente. Hã? Pode fazer não, né? Não pode. Você não pode fazer o que você quiser, não. Mas se alguém faz, o pai continua, mano. Só que olha que conversa estranha. O filho chega e fala assim, pai, pequei contra os céus e contra ti. Já não sou digno de ter chamado teu filho. Aceita-me como um dos teus empregados que eu vou trabalhar para o senhor. O pai falou assim, empregado, Sebastião. O pai nem respondeu. Porque tem certas coisas que é melhor você ficar quieto. Tem bofeira que você não tem nem que responder. O pai não perdeu tempo de falar assim, imagina meu filho, vira essa boca para lá, você é filho. Não, ele não precisou falar nada. Ele, acho que entrou aqui, saiu aqui. Estava tão emocionado que ele falou assim, Sebastião, Tião, João, Manuel, mata aquele novilho lá que nós vamos fazer uma festa hoje. Ops, você aqui, ó, me ajuda aí, traz uma sandália nova, traz um anel novo, traz uma roupa nova, porque nós vamos fazer festa. O que nós vamos fazer? O filho está aqui sem entender absolutamente nada. Porque ele veio com a proposta de quê? De se tornar um empregado. Você sabe qual que é a diferença de filho e de empregado? O empregado, ele trabalha em prol do crescimento de quem lhe paga. E tem uma pequena recompensa. E não é dono de nada. E ele está ali única e exclusivamente por causa do trabalho. Filho trabalha em prol daquilo que é do pai, que automaticamente vai ser dele. E que não está ali por causa do serviço, está ali porque ele é dono de tudo. Então, ser empregado não é uma coisa legal. Ser servo não é uma coisa legal. O interessante é ser filho. Fala assim, ser filho é melhor do que servo. Ok. Se ser filho é melhor do que servo, na igreja, o que a igreja constitui? O que a igreja brasileira e a igreja, na sua grande maioria, produz? Servos. E servo é assim. Quer trabalhar para mim? Ó, tal. Servo a gente ganha em cima do servo. Ganha ou não ganha? Ganha. A gente ganha em cima do servo. Trabalho empregado, quem tem empresa, ganha em cima do funcionário. Vai falar que teu patrão não ganha em cima das tuas custas? Lógico que ele ganha. Ele ganha sim. Só que é o seguinte, não produziu, vaza. É assim ou não é? É assim ou não é? É. Na igreja, como é que funciona a igreja? Igreja a gente quer, eu quero acabar com esse negócio de servo. Mas não quero. Oh, pastor, quer ser servo de Deus. Não vai ser isso não, seja filho. Olha o contraste. O servo dá lucro e filho dá lucro. Filho dá lucro? Você já viu filho dá lucro? Foi falado isso lá no encontro, vocês lembram, né? Foi falado. Ei, estou com 2 filhos. Meu investimento de poupança agora vai me trazer uma rentabilidade. Filho dá lucro? Então ele é diferente, é ou não é? Por que a igreja, que nem um dos meninos aqui falou assim, meu pastor abençoado, que eu dei tanto trabalho para ele. Deu tanto trabalho, ele economizou tanto trabalho. Ele deu muito trabalho. Mas sabe uma coisa? Eu não tenho servos. Deus não tem servos aqui. Deus tem filhos. E ninguém se decepciona com quem dá trabalho. Porque nós estamos acostumados a lidar com filho. Quem tem filho já sabe, meu Deus, acabou minhas noites de sono. Mulherada, quando engravida, fala, meu Deus, minha celulite agora vai vir a estria, vai vir não sei o que lá mais, a gordurite, vai vir tudo que é it agora na minha vida, Senhor. A gente não ganha, a gente perde. O empregado a gente ganha.
E se não fizer o que a gente quer, rua. Agora, e filho? Se fizer o que a gente quer, fica. Se não fizer o que não quer, fica também, ainda mais dá trabalho ainda. Porque ele é filho. E o que Deus quer gerar? Aí vamos continuar a história. O pai faz amiga de uma festa. O filho, na empresa, quando o empregado vende muito, vamos fazer uma honra aqui para esse empregado porque ele trabalhou demais, aqui foi o melhor vendedor do mês, ele arrebentou na produção, vamos dar um prêmio de participação de lucro, é assim ou não é? Esse pai deu uma big de uma festa, coisa que o empresário faria para um bom funcionário. Mas algum empresário faria uma festa dessa para um mau funcionário? Mas o pai fez uma big de uma festa para um filho que deu trabalho. Por quê? Porque ele é pai. Por quê? E a mente do filho? Nossa, eu não tenho coragem. Porque esse filho, embora ele era filho de sangue, mas a cabeça dele era a cabeça de filho ou de servo? Porque o servo, ele é assim. Se eu mereço, eu mereço. Se eu não mereço, não tenho que dar. Eu não posso estar com o sobrenome mais agora, porque eu não mereço ser filho mais. A gente, sem cabeça de filho, é problema. Porque o servo é o seguinte, eu dei bola fora, nossa, estou dando tanto trabalho para o pastor, estou dando tanto trabalho na igreja, eu vou sair. Melhor, estou dando muito trabalho, eu vou sair. Cabeça de servo. Dá uma olhada para a cara rachada do teu irmão ou da tua irmã aí, bonita, vê se você tem cara de servo ou você tem cara de filho. Glória a Deus. Fala assim, você está com cara de filho. Aleluia. Agora, o que acontece quando ele faz a festa? Dá uma roupa nova, coloca aliança no dedo, sandália nova. O filho merece? Esse aí merece? Esse não merece. Mas o pai trabalha em cima de quê? De merecimento, igual um patrão cuida de um servo, de um empregado, ou ele trabalha em cima do amor? O que as pessoas procuram numa igreja? Que tipo de amor que as pessoas querem? Bom, aí o filho mais velho, obediente, filho certinho, porque toda casa que tem 2 filhos, sempre um ou mais de 2, sempre tem aquele que é taxado, fala, aquele é o que dá trabalho para os pais. E aquele ali, eu, graças a Deus, sou exemplo. Todo filho, quando tem 2, 3 casas, a maioria das casas, sempre você vai ali e fala assim, eu sou o melhor filho, eu não faço que nem meu irmão, eu não faço que nem minha irmã. Já se coloca na condição de filho melhor e já põe o título de pior filho no outro. Não, aqui não acontece isso. Não acontece, só os que não vieram. Mas vamos lá. O filho mais velho, obediente, que não foi embora de casa, que fazia tudo certo, chegou. Quando ele viu a festa para o mais novo, o que ele fez? Oh, glória, churrasco, vamos comer. Foi isso que ele fez? Ele chegou para um empregado. Olha a besteira que ele fez. E aqui você tem que aprender uma lição. Em quem que ele chegou? No empregado. Se você conversa com o empregado, a cabeça dele é de filho ou de empregado? É de servo ou é de filho? Você vai ouvir coisa boa ou coisa ruim? O que está acontecendo? Aí, cabeça de servo. Falou já envenenando. Teu pai fez uma festona pro teu irmão. Teu irmão chegou e agora é o queridinho. Já? Qual foi a atitude do filho mais velho? Foi boa ou foi ruim? Ele foi pro quarto. Fala para quem está do seu lado assim, ele fez bico. Graças a Deus, nas nossas casas, você que é pai e mãe, que tem mais de um filho, você sabe que os filhos não fazem bico mais. Acabou, né? Foi extinto os bicos dos filhos, né? Graças a Deus não tem bico mais. Só pneu de bicicleta e bola de futebol que precisa de um biquinho, mas nada mais. É verdade ou não é? É nada. Ele fez bico, foi pro quarto e falou, não vou para aquela festa, vou fazer jogo, braço duro. O pai, ei pai, eu vou falar um negócio, pai não é fácil não. Quando eu falo pai, é pai e mãe. O pai resolveu um problema, meus filhos que sumiu. E agora o que acontece? Arrumou outro. Por que pai é um negócio que a senhora que um resolve o problema, o outro resolve avacalhar?
Parece que é incrível o negócio. Resolve o problema de um, aleluia. Aí o outro já, olha o outro agora. Parece que é para testar o coração, né? Aí o pai vai lá no quarto e fala, meu filho, o que está acontecendo? Aí olha o milímetro do mais velho. É, porque eu trabalho para o Senhor. Levanto às 6 da manhã, trabalho até às 6 da tarde. Nunca abandonei, não fiz aquilo que ele fez. Aí ele fala a frase, olha a frase. Esse teu filho, o Senhor deu festa, matou o cabrito, deu aliança. Qual foi a frase que ele disse? Esse teu? Por que os irmãos falam, esse teu filhinho mesmo? Essa é tua filhinha, não é assim? Nossa, Deus. Esse teu filho, você faz festa. Para mim, o Senhor nunca fez festa. Aonde estava a cabeça desse filho? Ele estava com cabeça de filho ou ele estava com cabeça de servo? Aí o pai chega e diz assim, meu filho, você teve esse tempo todo comigo. Tipo assim, eu não precisava dar nada para você. Tudo que tem aqui é meu e também é. O cara viveu com o pai e ele ficou esperando a vida inteira para o pai dar um cabrito para ele. De quem que era aquilo? Era dele. O cara trabalhava. Você acha que se ele chegasse e falasse assim, pai, hoje eu vou matar aquele novilho e vou fazer uma festa. O pai ia falar, não, entra no quarto e chora. O pai ia falar, meu filho, você merece. Quando a gente é filho, a gente tem que usar bem essa palavra. Nós somos filhos. Ai, estou esperando ele. Estou esperando o quê? Na tua casa, o teu filho, pensa comigo, na tua casa, teu filho espera você falar que você quer dar alguma coisa ou eles pedem? Não, responde. Eles ficam assim, Senhor, revela para o meu pai, Senhor, que eu quero um celular novo, Senhor. É isso que eles fazem? É isso que eles falam? Senhor, que o pastor seja usado no domingo, pastor, para falar que o meu pai tem que dar um tênis novo para mim. É assim que eles fazem? O que um filho faz dentro de casa? Fala assim, eles pedem. Fala assim, eles abrem a boca. Agora esse cara está trabalhando para o pai, não teve nem cara de pau de ser um filho. Porque filho tem liberdade. Chega no pai, pai, eu quero uma duas novilhas. Me arruma aí, que eu vou fazer um churrasco. Ele tinha que ter feito isso. Não fez, por quê? Porque ele estava trabalhando, embora andando com o pai, é o que eu falo, tem família que embora o filho está com o pai, a cabeça não é de filho. Tem gente que está na igreja, embora está na igreja, a cabeça não é de filho. Tem filho, vai lá falar com o pai, ó, tá aqui para falar. Ah, porque não sei o que, isso aqui. Eu gosto dos filhos que falam as coisas. Rapaz, eu louvo a Deus, sabe por quê? Eu falo, expressar. Não se rouba um direito de expressão. Você vai falar que está errado ou está certo, é outra coisa, mas tem que expressar. Aí o que aconteceu? Qual foi o primeiro erro desse filho mais velho? Ele tinha que ter ido falar com cabeça de servo, ou ele tinha que ir direto no pai e perguntar do que estava acontecendo? Hã? Ele é filho? Peraí, se você é filho, você vai falar com o empregado? Você vai falar com a pessoa errada, você vai ouvir coisa? O pastor fez um negócio na igreja. Por que o pastor fez isso? Você sabe? Aí o outro, que às vezes cai às vezes para conversar com alguém que tem cuca de servo, eu acho que agora aquele ali virou preferidinho do pastor. Aí envenena mais ainda, aí a pessoa vem no pai. Pastor, o que aconteceu que o senhor fez um negócio assim, assim, assim? Eu vou falar para você o porquê eu fiz. O que o pai fez quando ele conversou com o mais velho? O teu filho, o teu irmão estava desgarrado. Eu precisava fazer isso para restaurar ele. Se ele tivesse ido primeiro no pai, o pai ia falar assim, filho, você é um filho valoroso. Eu me orgulho muito de você. Mas na minha condição de pai, eu sofria com o teu irmão. Eu quero te pedir uma coisa. Honra teu irmão agora. Tudo que o teu irmão precisa. Porque quando alguém se afasta, repete comigo assim, quando alguém se afasta, tudo que essa pessoa precisa é de irmão compreensivo. Se você não for irmão, você não vai ser compreensivo com quem se afasta da igreja. Você vai ser servo. Se você for servo, estava no pecado, Deus tinha que tirar mesmo, removeu. Arrancou. Maçã podre tem que tirar. Era joio. Não, irmão, para. Se ele tivesse ido primeiro no pai, o pai teria tido um papo reto com ele, a cabeça dele seria outra, e ele falasse qualquer coisa, ele não ia nem para o quarto.
Agora, por que às vezes a gente vai para os nossos quartinhos dos isolamentos? O pastor chega e fala, paz, senhor. Aí pai, ele é bobo, né? Você já viu o filho enganar pai com a cara de filho? Hã? Que mãe que não chega e fala assim, o que você tem? O que aconteceu na escola? Nada. Pode falar que eu sei que aconteceu alguma coisa. Mãe e pai, você não vê quando os teus filhos chegam em casa? Não foi assim? Pensa se engana. Mas por que os filhos, ao invés de chegar com o filho, vão para o quarto com cabeça de servo? Porque a cabecinha deles é de servo. E por que eu falo que igreja é família? Porque a igreja tem que ser família. Agora, irmãos, o filho mais novo não era tratado, sim ou não? E o mais velho também não era tratado. Esse pai tinha 2 filhos e os 2 filhos não eram tratados. Um, porque ficou no quarto e fez biquinho. Eu mereço. Servo é assim. Eu mereço, ele não merece. Eu faço, ele não faz, eu mereço. Isso é cabeça de servo. O outro tem cabeça de servo porque quando ele erra, eu não posso mais ser chamado de teu filho. Eu tenho que ser teu Então deixa eu te ensinar uma coisa. Se você for um filho que acerta, ou se você for um filho que errou, para um pai não vai mudar nada. Tem filho que só se vê filho. Pastor, eu já, graças a Deus, faz um tempo que eu não escuto essa frase. Mas eu escutava até um certo tempo, eu fui cortando. Pastor, o senhor me desculpa que eu dou muito trabalho para o senhor. Como se eu acreditasse que não vai me dar mais? Se eu acreditasse. Não acredito em coelhinho da Páscoa, eu não acredito em Papai Noel. É filho, gente. É filho. Só que a própria pessoa, ela se prende num pensamento. Não, eu errei, mas agora não erro mais não. Eu continuo. Aí a hora que ela dá uma vaciladinha de novo, ela fala, reincidência. Não, agora já estou com vergonha. Já não. Eu vou chegar no pastor, vou falar para ele que eu não sou filho. Não sou filho. Fala para quem está do seu lado assim, ó. Teus filhos erraram. Você vai amar do mesmo jeito. Gente, que cabeça é essa que a gente coloca como padrão? Que o que acerta, que é filho, não vai. Agora, essa igreja. Igreja Apostólica, Ministério Resgate, Iamir, Rio Preto 2. Eu quero falar de 3 tipos de filho. O primeiro tipo de filho são os mais velhos, que é o que trabalha, é aquele que põe a mão na obra. O segundo tipo de filho é aquele que é o desgarrado. E o terceiro é o novo que está chegando na igreja. Então a igreja ela tem esses 3 perfis de pessoas. Os velhos que estão trabalhando, glória a Deus, aleluia. Os que acordam cedo. E se você estiver esperando eu te dar cabrito, não vou dar não. Você que não pede não, que você vai ficar sem. Filho é filho. Exerça. Tem aqueles que são os desgarrados, claro, toda casa tem. E tem os que chegam novos. Tem casa que às vezes tem um filho só. Aí o que acontece? Mãe, eu quero um irmãozinho. Não sei quando você tinha só um e depois teve os outros. Não foi assim? Eu te ajudo a cuidar. Eu quero um irmãozinho para brincar. Quantos já fizeram isso com sua mãe? Levanta a mão. Faz um irmãozinho. Eu quero um irmãozinho. Encomenda um irmãozinho, uma irmãzinha. Aí a mãe e o pai dizem assim, você quer um menino ou uma menina? Lógico, não tem jeito de escolher, mas a gente fala, né? A gente dá corda para a criança, a gente conversa, né? Eu quero uma irmãzinha, porque eu vou cuidar dela, eu vou ser o protetor da minha irmãzinha. Se for uma menina, vai falar, eu quero um irmãozinho, porque eu vou ser a babá dele, eu vou cuidar. Eu ajudo, mãe. Quantos filhos não falam para a mãe assim, mãe, eu ajudo a cuidar? Não fala ou não fala? Só que a hora que a mãe engravida, vai lá e compra berço, compra roupa, compra não sei o quê. Mãe, para mim você não compra nada. É só para o mais novo. Não é assim? Numa casa? Numa casa não é assim? É. E quando nasce então, vem todo mundo e diz, que gracinha. A criança nasce com cara de joelho. Todas as crianças nascem com cara de joelho. Meus filhos nasceram com cara de joelho, não tem essa. Mas as pessoas vão lá e falam assim, que gracinha. Como que o irmão mais velho fica? Brabo, triste, com ciúme. É assim ou não é? Mas quem é que queria que tivesse mais irmãozinho? Não foi ele? Mas ele está preparado para receber irmãozinho? Porque ele é um filho Ele é um filho
Na igreja. Ah, na igreja. A igreja é assim, nossa igreja vai crescer. Amém? Amém? Oh, pastor, que Deus manda mais vida, amém? Quando chegar essas vidas novas, para quem que eu tenho que dar atenção maior? Quem é que vai ficar os mais velhos? Agora é o queridinho do pastor. Agora é a queridinha do pastor. Não é, ou não é assim? É assim ou não é? Fala para quem está do seu lado. Fala para quem está do seu lado e fala assim, será que ele está falando de você? Só em Barretos tem isso. A pessoa vai no encontro. Chega lá no encontro, ela chega no pastor e fala assim, eu quero ser seu filho espiritual. Não acontece isso? Não acontece muito? A pessoa diz que quer ser filho espiritual do pastor, não quer ser? O que é ser filho? É que vai ser cuidado, educado, de maneira cristã, nos princípios da Bíblia, por quem? Pastor. Parece que sai de lá na primeira semana, o pastor vai falar, irmão, você precisava fazer isso. Deus tem que tocar primeiro no meu coração. Ô criatura, você não falou que eu vou ser seu pai? O que tem que um pai faz? O que um pai faz? Ele fala. Fala ou não fala? Seu filho não lavou a mão, presta atenção. Você tem que aprender a se relacionar com o pai, tanto na tua casa quanto na igreja. Porque Deus, ele é pai. O que Deus é? Você chega na tua casa, teu filho está com a mão suja e é hora de jantar. Você vai no quarto e fala, Senhor, toca no coração do meu filho para ele lavar a mão. Você faz isso? Porque nós queremos espiritualizar tudo. Não queremos espiritualizar tudo? Nós queremos espiritualizar tudo. Você faz isso? Vai lá lavar a mão. Vamos, rápido. A janta está pronta. Vamos. Comer tudo, hein? Não é assim que um pai faz? Se você não foi acostumado com isso, então eu entendo a dificuldade que você tem de relacionamento. Mas eu quero dizer que eu fui acostumado assim. Tanto em igreja quanto em casa. Então, para mim, família tem que ter referência. Um filho não pode querer perambular, fazer o que dá na telha sem referência. Sem parar para ouvir, sem ter ninguém para cutucar. O filho, quando chega da escola ou quando está na internet, o pai entra e fala assim, com quem estava conversando? Eu estava vendo que você estava mexendo no Facebook. Com quem você está conversando? Não, me conta com quem você está conversando. Não é assim? Pai faz isso. Eu falo para a igreja que eu tenho dificuldade de ser pastor. Eu não sei ser pastor, gente. Eu não sei ser pastor. Pastor tem a ovelhinha lá no pasto e a ovelha dá lucro pro dono da fazenda. Você sabia que a ovelha dá lucro? E filho dá lucro? Já perguntei isso. Filho dá lucro? Rapaz, dá um preju. É ou não é verdade? Você já viu alguém perder a noite de sono porque tem uma ovelha doente lá na fazenda? Tem 5.000 cabeças de ovelha, 2 estão doentes. Morre 2, nasce mais 5, 6, 10 por dia. Ele não preocupa. Agora você pode ter 50 mil filhos. Um não está bem, esse um te consome. Estou falando alguma mentira aqui? Filho consome a gente. E aí? Como é que tá? Tem pessoas que dentro de casa, numa família, têm dificuldade com essa prestação de contas, com essa supervisão, com essa intromissão entre parentes, entre aspas. Porque a pessoa fala assim, está se intrometendo na minha vida. Porque quem cresce, mesmo tendo pai e mãe dentro de casa, mas cresce sem os princípios de uma família, acha que ele tem vida própria, sozinho, isolado, que ninguém pode falar nada. Mas eu quero dizer que aqui não é assim. Aqui é um ambiente que a gente ensina a ser família. Tudo que uma pessoa chega numa igreja, ela quer o quê? Uma família. Embora ela nem sabe o que é família. Porque família, gente, eu vou falar o que é família. Eu vou falar da tua, depois eu vou falar da igreja. Família. Você tem 2 irmãos, 2 filhos. Do nascimento até a morte, o pai passa e nunca vê eles brigando. É assim? Você que tem mais de um filho, eles já brigaram? Já brigaram? Já deram discussão? Já ranhetaram? Já não? Já ranhetaram? Já ranhetaram. E você falou o seguinte, não, melhor você ir embora, você vai para outro canto, não quero saber de mais nada não quero saber de problema. Foi isso que você fez? O que um pai faz? Pega os 2 e fala para os 2, eu vou dar um couro nos 2. Estou mentindo? Se os 2 não se acertar, eu pego os 2. E na igreja?
essa igreja está tendo muita briga. Deixa eu fazer uma fala para você. Se uma igreja for família, os irmãos vão se flertar. Vai! E eu, como pai, já estou careca de saber. Já estou ficando cabelo branco. Vai ter. Pastor, não gostei do que o irmão fez. Sabe o que eu vou falar para você? Vai lá, se acerta com ele. Age como família. Vai lá se acertar. Não, pastor, melhor não quero falar nada. Vai se acertar. Se é filho ou se é servo? Fala para mim, você que é pai e que é mãe. Quando dois filhos brigam, qual que é a frase que você gostaria de dizer para eles que eles te ouvissem? Vai os dois e se acerta ou fica um bicudo com o outro? E na igreja, o que eu tenho que fazer? Tem filho que fala assim, o senhor tem que ver quem está certo. O senhor tem que ver quem está errado. Eu estou vendo quem está certo e que eu estou errado. Fica tranquilo. Só que a obrigação dos dois filhos é se acertar. Quem tem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 filhos, vai querer que todos. Jacó tinha 12. Sofria por quê? Porque os 11 perseguiam José. Todos os 11 perseguiam José. Jacó ficava irritadíssimo com a perseguição dos 11 em cima do José. Qualquer pai vai se irritar quando um filho começa a brigar com o outro. Mas a posição de um pai é acerto. Agora, se numa casa, se numa família tem desavença, a igreja tem que estar acostumada, tem que estar preparada. Não pode ser uma igreja milindrada, não. Nós somos família, irmãos. Família é o seguinte, eu até, não pode falar não, mas é só um jeito de falar. Eu até posso falar mal dele, mas eu não aceito que o de fora fala. Não é assim que a família é assim lá fora? É assim ou não é? Eu até brinco com ele, mas vocês não mexem com ele não é assim? Igreja tem que ser o quê? Família? Ou servo? A igreja está cheia de servo. Todo mundo querendo trabalhar na igreja, mas ninguém quer ser filho. Deixa eu fazer uma pergunta. Você pode morrer de trabalhar. Se você for servo, você não leva nada. Mas se você for filho, você vai ter herança de Deus. Então, o nosso relacionamento tem que ser isso. Gente, a gente quer que a igreja cresça. Só que eu vou dizer uma coisa. Numa casa que tem mais de 3 filhos, 2 filhos, quem é que ajuda o pai e a mãe a cuidar do mais novo? São os mais? É assim? Não é assim? Por que a igreja nossa tem discipulado? Por que a nossa igreja não é convencional? Tudo é o pai, tudo é o pai, tudo é o pai. Porque eu estou pensando em encher essa igreja de filhos espirituais. Aí vocês vão matar eu de cuidar de todo mundo. Porque a Bíblia diz que o Moisés estava cuidando de muitas pessoas, o sogro dele chegou e falou, você vai morrer de tanto cuidar das pessoas. Forma uma equipe para discipular. E Jesus disse, ide, portanto, e fazei discípulos. Então o que acontece? Lá em casa, o Kelvin, mais velho, claro, cuida da Nicole. Aconteceu qualquer coisa de errado com a Nicole. E em cima de quem que eu vou? De quem que você ia quando você tinha um filho mais velho que cuidava do mais novo? Eu não falei para você cuidar do teu irmão, rapaz. Não é assim que o pai faz? Agora, é obrigação do mais velho cuidar do mais novo? Não é obrigação. Só que quando um pai, aprenda uma coisa, quando um pai coloca o mais velho para cuidar do mais novo, automaticamente esse filho mais velho está sendo treinado. O que aconteceu com a geração passada? O povo sabia o que é responsabilidade dentro de casa. Hoje os filhos mais novos que vai nascer nessa geração aí, não quer lavar um prato, não quer cuidar de ninguém, aí o dia que casar, o dia que for ter filho, não sabe fazer nada. Por quê? Porque não cuidou. Agora, quem já foi cuidando do irmão, vai ficar preparado um dia para cuidar de um filho. Essas pessoas que são discipuladoras na igreja, não são perfeitas, estão longe disso, e erram. Só que aqui é igualzinho uma casa. Os mais velhos vão cuidar dos mais novos, e você que é mais novo, a hora que chegar o outro mais novo, aí Deus sei que vai cuidar deles. Porque se Deus quer encher o céu, não tem super-homem que vai cuidar do mundo inteiro. Tem que ter um cuidando do outro, ajudando o outro. Por que a Bíblia fala de unidade? Para que serve o corpo? Para um ajudar o outro. Você imagina se a cabeça for fazer o corpo, for fazer tudo no corpo. Andar é a cabeça. Dormir é a cabeça. Tudo é a cabeça. Para que serve o resto do corpo? Fala para quem está do seu lado assim, você tem muita serventia. Agora olha que interessante. Deus, Ele quer que a gente entenda. Os filhos mais novos chegam, fala assim, Deus está falando alguma coisa aí, irmão? Quando chega pessoas novas, e vai chegar multidões em nome de Jesus, tem as células, e Deus vai fazer crescer muito, porque não é para mim, é para a glória de Deus.
Você vê uma igreja grande, né? Oh, aquela igreja é bonita. É, ela é bonita, mas eu vou te falar uma coisa. Os crentes velhos de lá não ficam com esse milímetro. Porque eu ainda faço isso, faz aquilo. Fala para quem está do seu lado assim, Deus te chamou para cuidar de vidas. Veja só. Quando o recém-nascido chega na igreja, exige mais atenção dos pais. Os irmãos mais velhos precisam ajudar. E quando o filho mais velho, escuta isso. Quando o filho mais velho recebe um tratamento, bum. Aí ele faz uma conta assim, ó. Ele já dá atenção para o mais novo. Eu já não tenho cabrito. A bucha sobra para mim. E eu ainda não sou valorizado, eu só sou humilhado. Fala assim, isso é cabeça de empregado insatisfeito na empresa. Filho e pai. Mãe briga com o filho? Não. Só os pais que brigam. As mães não brigam com os filhos. Pai briga com os filhos. Briga ou não briga? Briga ou não briga? O pai ama filho? Então onde tem amor tem briga? Alguém fala assim, essa igreja está sem amor. Está sem amor aonde? Nós brigamos porque nós nos amamos. Ah, essa igreja se ama, pastor. Hoje nós estamos em julho. De fim de maio para cá teve uns 10 ou uns 11. Fulano me cumprimentou. Ciclano passou perto de mim. E o duro que dá para fazer uma triagem. Porque é o seguinte, a pessoa que reclamou dessa, a outra reclamou dessa, e a outra reclamou dessa. Parece que é uma corrente, assim, ó, certinha. Um olhou para o outro, não cumprimentou eu. O de trás falou, e ele me cumprimentou. E foi uma corrente. Dá vontade de falar assim, se ele não te cumprimentou, vai lá e fala assim, cara, eu te amo tanto que quando você fica no culto, você trata de me dar um abraço gostoso. Somos família. E eu não vou deixar de falar de paternidade, porque está dentro da pessoa de Deus. E é família. O irmão não está vindo na igreja. Oh, Deus, manda vida. Manda vida como? Vai atrás dos filhos pródigos. Você sabe o que esse filho mais velho tinha que ter feito? Ei, pai, estou vendo que o senhor está sofrendo, né? Porque um pai sofre por filho. Você sabia disso? Pode não parecer, mas um pai sofre por filhos. E mãe sofre por filhos. O que o filho mais velho tinha que fazer? O filho mais velho tinha que fazer o quê? Chegar e dizer, opa, eu vou lá ver se eu acho mais novo para o senhor, pai. Eu vou te ajudar. O filho só vai entender o que um pai sente depois de uns bons tantos anos que ele for pai. Aí ele vai ver o que é ser pai. Aí ele vai ver. Irmãos, tem coisas no relacionamento de uma igreja que a gente fala assim, é o capeta. Não tem nada de capeta. Tem nada de capeta. Tem a alma machucada, a alma ferida. Tal. Eu sei que não é fácil isso entrar na tua cabeça do dia para a noite. Para mim seja mais fácil porque eu já acostumei um bom tempo se relacionando como família. Então eu cobro, eu sou cobrado, eu elogio, sou elogiado, eu brigo comigo. Para mim é mais fácil. Talvez o fato da estrutura paterna dentro de casa ter sido manchada. Porque tem gente que se orgulha de falar assim, né? Graças a Deus nunca ninguém precisou me dar nada. Eu conquistei tudo do meu suor. Parabéns, você conquistou tudo, que você não foi para o caminho errado. Glória a Deus. Mas olha, seria melhor se você tivesse crescido com o apoio de alguém. Com o apoio de alguém. E aí, ouvi. Tinha gente que não queria ir para o encontro de discipulador. Aí eu brinquei, vou chutar a canela. Por quê? Por quê? Porque pai sabe. Parece que filho às vezes não sabe, mas pai sabe. Foi. Chegou lá, meu coração encheu de alegria de ver Deus transbordando a unção na vida dessas pessoas. Aí só me resta chorar e falar, Deus, obrigado. Obrigado. Mas você pensa que é assim, facinho para poder fazer um filho? Você tem filho, você sabe o quanto você luta para eles poder estar no trilho certo.
E o quanto que você gostaria que os teus filhos acreditassem valor no que você fala. Porque os filhos, existem os que eu falei, né? Os velhos, os que se desgarram e também os novos. E assim, filho, o novo sempre vai ser paparicado. Até vir outro novo. Os mais velhos vão ter que fazer o quê? Parar de cabeça de servo e entrar com cabeça de filho. Falar, glória a Deus, eu sou dono disso aqui. Quando uma pessoa mais velha for reprovada, repreendida, sabe o que você tem que fazer? Não é ficar com o espírito de servo e falar assim, olha lá. Aceita, porque filho aceita correção. Eu chamo a atenção do meu filho. E ele aceita a correção. Você chama a atenção do seu filho. Por mais que ele questione, sai bufando. Mas ele sabe que há um limite dele com você. É verdade ou não é? Porque ele é o quê? Teu filho. Não é assim, queridos? Hã? Ele é o teu filho. E aí o que acontece? Na igreja tem que ser a mesma coisa. Na igreja tem que ser a mesma coisa. Gente, eu não vou... Pastor, tem gente que chega e fala assim, eu já decepcionei muito o senhor, né? Não. Eu não ponho expectativa. Eu ponho expectativa de filho. Filho é filho. Filho depois vai lá, pensa. Pastor, perdão, pastor. Como fui burro? Calma, não é assim. Pastor, perdão, pastor, como que eu fui um cabeçudo? Calma. A gente tem que dar o direito dos filhos errar. Só que o filho tem que ter cabeça de filho. Se você não... Como é que você mostra para o mais novo o que é ser filho? Se posicionando como filho. O que a igreja precisa? De que os novos vejam que os mais velhos são filhos. E como é que é ter filho? É ver como é que é no... Nós fomos lá no encontro de pastores, de discipuladores, né? O pastor Mauri brigava. Brigava. A pastora Márcia falou um negócio lá para mim. O louvor era depois do almoço. E aí já tinha passado 2 preleção. Ela falou assim para mim assim. Vamos fazer um louvor? Eu caí na besteira de falar para ela assim. O louvor no cronograma, né? Depois do almoço. Ela falou assim, quem manda sou eu, você tem que obedecer. Fechou? Não vai obedecer. E tinha uns 3 aqui na discípulo meu na primeira fileira. E viu. E aí, você acha que eu sou louco de não obedecer? Bora. Porque a minha intenção era o quê? Minha intenção era de lembrar, talvez se ela estava escrito. Mas, gente, sabe por que eu falei isso? Porque eu tenho liberdade de filho. Ela falou ainda rindo. Muito, vai fazer o que eu estou falando. O apóstolo chegou com uma caixinha de madeira. E pôs lá na frente. Eu, o que é isso? Ele falou, você quer saber demais. Ele queria fazer um suspense, né? Ele não contou para ninguém. Mas quer saber demais. Daqui a pouco você vai ficar sabendo. Ai, grosso, cavalo. Não vou conversar com você. Gente, é pai. Estou acostumado. Pastor, para mim isso é difícil. Então você vai ter que aprender. Porque o padrão de uma família... Quando você casar, como é que vai ser? Quando você tiver teus filhos, como que vai ser? Lá na tua casa, quando é que vai mudar o relacionamento da tua casa? Aí ele falou isso aí. Aí depois ele chegou e você sabe o que ele fez? Escuta só o que ele fez depois. Pegou o microfone, diante de todo mundo. E ele tinha preparado uma fogueira ao ar livre. E nós estávamos num barracão. E ele chegou e disse assim, Leandro, ele é o apóstolo. Se você autorizar gente ir para a fogueira... Eu falei, não, mas o senhor... Eu estou falando, eu quero saber de você. Não, mas o senhor é o apóstolo. Se eu quiser que não falar, não vai. Você que está mandando tudo aqui. Se você quiser fazer lá no fogo, todo mundo olhando, falando no microfone. Se você falar que a gente pode fazer o louvor aqui e na hora da palavra fazer lá na beira da fogueira, nós vamos. Você acha que eu ia falar o quê? Você acha que eu ia falar o quê? Por que ele falou isso comigo? Porque ele tem liberdade de pai comigo e eu tenho liberdade de filho. Filho, fala o que quer e às vezes escuta o que não, mas eu falo. E você tem que falar. Tudo que eu falo, não vou falar nada que não. Irmão, isso aqui é família. Igreja Apostólica, Ministério Resgate, está ensinando os irmãos mais velhos a cuidar dos mais novos sem milindre. Pastor. Pastor Paulinho contou uma experiência na ministração ontem, e ele disse que ele foi jantar numa casa de uma irmã, e ele não tirou foto e não postou no Facebook.
Passou um tempo, ele foi jantar na casa de outra irmã, e lá ele tirou foto e postou no Facebook. O que aconteceu com a irmã que ele tinha de comer há um tempo atrás na casa dela, que não ficou, chegou nele, falou assim, pastor, o senhor comeu na casa da irmã, tirou foto e falou no culto, né? Ele falou, tirou foto e a minha o senhor não tirou foto. Ele falou assim, domingo agora é o dia que eu vou na sua casa comer para nós tirar a foto lá. Já vamos domingo, já estava na minha lista já que nós vamos domingo. Você acha que precisava disso? Cabecinha de quê? De servo. Servo trabalha para ser reconhecido. Filho, sabe, eu trabalho isso aqui é meu. Meu pai que é dono dessa empresa aqui, vai ficar para mim. Meu pai que é dono dessa fazenda aqui, vai ficar para mim. E ele vai falar, não é assim, é assim. Por quê? Porque ele quer compartilhar a experiência. Agora, nós temos que aprender a ter relacionamento com o pai. A começar dentro de casa. Pastor, meu pai, um dia eu ouvi falar um negócio para ele, ele me deu uma patada, nunca mais eu fui lá. Qual pai que nunca, ou qual a mãe que nunca deu uma patada, irmãos? E o que você queria? Que ilusão foi essa? Pastor, deixa eu te falar outra coisa. Você sabia que a roupa dos mais velhos vai para onde? Vai para o mais novo, não é assim? Coitado de quem é o segundo ou terceiro do mesmo sexo, né, irmãos? Eu vou guardar esse sapatinho porque vai usar. Se tiver o terceiro, não é assim? Você sabia que na igreja, essa roupa é a unção de Deus? Sabe o que você tem que fazer para o mais velho? Ou você que é mais velho? Chegar e falar assim, eu recebi uma roupa espiritual do meu pai, de unção, da palavra de Deus, relacionamento com Deus, caráter, vida com Deus. Sabe o que eu quero fazer? Quero pegar essa roupa que está em mim e eu quero que você use a mesma roupa que o meu pai me deu. Você tinha que sentir alegria de ver qualquer pessoa. Chegou fulano na igreja. Agora, aí junta os velhos. Agora o pastor só sai para jantar. E eu não saio para jantar com ninguém, né? Deus ainda vai mover. Enfim, difícil. Mas tem igreja que o pastor sai para comer com um ou com outro. Meu Deus, como sofre. Sabe por quê? Porque falta numa igreja cabeça de filho. E o problema é que a maioria das igrejas ensinam as pessoas a ter relacionamento com Deus, mas não ensinam as pessoas a ter relacionamento com o irmão. E aí qualquer coisa que acontece, a gente fala assim, vou sair da igreja. Rapaz, meu sobrenome é Rodrigues. Nada que acontecer com a minha família vai fazer eu mudar de família, não. E outra coisa também, eu não tenho uma família perfeita. Você tem? Você tem uma família perfeita? E aí a gente procura o quê? Por isso que eu falo, fincou em raiz aqui. Seja família. Esteja preparado para a família. Seja preparado para a família. Na verdade, a nossa vida, desde 2001, Igreja Apostólica Ministério Resgate, minha família é aqui. E eu posso te enumerar um monte de coisa errada que já aconteceu na minha igreja. Um monte de coisa errada, só que ela é minha família. E família tem que ser assim, irmãos. Como é que você vai trocar de família, sair trocando de família? Não posso. Eu me encontrei aqui eu aprendi a tratar. Aqui eu aprendi a lidar com o ser humano, aqui eu estou aprendendo a lidar com o ser humano, aqui eu vou aprender ainda mais a lidar com o ser humano. E é isso que Deus quer. Pensa comigo. Quando os filhos casam, para os pais é um negócio estranho, porque os pais ficam com aquela coisa, né? Aí a vontade dos pais, domingo o almoço é aqui em casa. Quer ver os filhos reunidos, todos juntos. Para quê? Para o pai se alegrar. Como que você acha que Deus quer? Deus como pai, Ele quer ver os filhos juntos. Não compete a nós. Fala assim, mas aquele gastou todo o dinheiro do pai. Aquele não sei o que, não compete. Põe a mão na tua cabecinha. E fala assim, toda mente de servo, vai embora. Em nome de Jesus. Estou encerrando. Nem fui ver na hora, só o sangue do cordeiro. Acho que foi só do encontro lá que Deus. Nem vi a hora. Você sabe o que os filhos mais velhos têm, que os mais novos vão ter aqui nessa igreja? Fala assim, marcas. Você vai entender. Aqui nós marcamos. Aqui a gente é marcado. Só que são marcas que vai fazer a gente
crescer. Não tem um dos filhos médios e mais velhos que não foi marcado. Que já não teve uma briga de pai com filho. Eu não vejo como um problema, eu vejo ser filhos. Já acostumei. Eu amo. E não aceito perder. E eu falo sempre, chegou aqui, não me ilude não. Se eu registrar o nome, o bicho pega. Pega amor, gente. A gente pega amor. A gente pega amor. Vamos começar a melhorar o nosso relacionamento dentro de casa com nossos pais? Vamos aprender que faz parte de um filho ter alguém para buzinar na orelha. Porque todos os jovens, se eu pegar os jovens e pôr na frente da igreja, todos os filhos falam, pai, os pais de vocês falam na orelha de vocês? Todos vão responder, sim! Vamos fazer um coral. Contralto, soprano, tenor, barítono, vamos fazer um coral. Ah, sim! Por quê? Nós precisamos entender. Ovelha não vai para o céu. Quem vai é filho. Nós já aprendemos isso. E você pode pesquisar na Bíblia a tipologia de ovelha e a tipologia de filho. Ver qual que tem mais, o que tem sentido e o que é do reino. Pesquisa. Fala para quem está do seu lado assim, ó, se a gente, para quem está do lado não, para quem está atrás ou na frente, fala assim, se a gente descombinar, nós vamos ter que se acertar. Se somos irmãos, vamos ter que acostumar. E muita gente que está aqui já veio de outro ministério. Não são poucos. Já veio de outro ministério. Então lá, pastor, estou me adaptando, estou aprendendo. Fala isso aí, continua aprendendo, que você vai aprender o que é família. Ô pastor, eu estava com dificuldade. Não, vamos aprender. Vamos aprender. Vamos aprender. Agora tem uma coisa. Herança se passa de pai para filho. Eu encho de alegria dos meus filhos espirituais. Pessoa se posiciona como filho. Até os que não se posicionam como filho, eu já chamo de filho. Sabe aquele povo que gosta de cuidar de cachorro, que gosta de cuidar de gente, que fala assim, põe um dentro de casa. E põe um dentro de casa. Ama todo mundo. Tem gente que é assim, fulano tinha de morar, pôs aqui em casa, eu amo, tratei como filho. Muita gente antiga, os mais antigos têm. Quantos filhos você tem? 4 legítimos e 1 de criação. Muita gente antiga tem 1 de criação. Os de hoje é difícil, mas a geração de antiga tinha. Não... Quantos você tem? Eu tive 2 de sangue e 1 que eu peguei para criar, que era meu sobrinho, que era não sei o que. Não é assim? É ou não é? Coração de mãe, coração de pai. Agora nós estamos na geração, a ovelha dá leite? Dá. Tem lã? Tem. É gorda? É. Vai dar bons negócios aqui no ministério, hein? Glória a Deus. Quero filhos. Filho abre geladeira. Filho tem liberdade. Não é assim na sua casa? É ou não é? Filho fala, pai, eu quero isso. Calma que não está na hora. Vai chegar a tua hora. Filho. Filho entende que o que o pai fala, por mais que ele não goste, existe amor. Se eu me relacionasse com o meu pastor, como pastor, todos os não dele, eu interpretaria como que ele estivesse ferindo o meu ministério. Os não dele eu interpretaria como ferindo o meu ministério. Mas como eu me relaciono como pai e como filho, eu não entendo os não dele como ministério. Eu entendo como pai e como filho. Ele não está falando não porque ele não quer, é porque não está na hora. E essa é a diferença. Vamos aprender a ser filho. Vamos ter liberdade de filho. Se você sentar para conversar com uma pessoa que é filho, vai dar gosto que essa pessoa vai fazer você entender o que é ser filho. E eu vou falar um negócio para terminar de vez para os mais velhos. A carência de pessoas para serem filhos espirituais é muito grande. Compete aos irmãos, porque quando um filho mais novo ou um médio está sendo marcado, a tendência dele é dar um passo para trás, porque ele acostumou em casa. Tem muitos filhos que falam assim, eu não aceito que nem meu pai fala assim comigo. Você viu gente que fala isso? Não aceito nem minha mãe falar isso comigo. Você não aceita nem tua mãe nem seu pai porque você não sabe o que é família. Porque a hora que você entendeu o que é família, você vai aceitar. E você vai falar assim, glória a Deus que eu faço parte de uma família. Porque ninguém pode andar sozinho, nem Deus não é sozinho. É o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo.
Porque parece que a pessoa tem vida própria, só ela. Eu tenho meu caminho, pastor, eu tenho meus pensamentos, meu jeito, eu não escuto ninguém, eu tenho que ver se eu gosto ou não gosto. Querido, aprenda a viver em comunidade. Alguém vai ser o seu mentor, alguém vai ser um pai na tua vida, alguém vai ser uma mãe na tua vida. E ponto. E fala glória a Deus. Quando o mais novo chegar para você, pastor, isso aqui, você tem a obrigação de falar assim, querido, deixa eu te explicar aqui para você. Ó, eu já conheço de longas datas, ele é assim, mas ele ama, ele não sei o quê. Vai lá, conversa com ele, pode ter certeza que ele vai te falar. Se ele errou, ele vai te pedir perdão. Se ele não foi, vai te dar outro puxão de orelha, mas ele te ama, ele quer cuidar de você e você vai crescer. Aí sabe o que o mais novo vai fazer? Vai falar, é assim. Porque as pessoas precisam de ajuda. As pessoas precisam de irmãos. Não é de gente que vai apontar o dedo e falar assim, aquele não presta porque tinha festa, gastou tudo errado. As pessoas precisam de irmão. Como é que eu vou dizer na igreja? Paz do Senhor, irmão. Que conversa de irmão, que na hora de dar paz do Senhor, eu falo irmão. Mas na hora de tratar, servo. Não? Servo? Lá em Tanabi chegou um menino, tocava violão. Eu sei tocar violão, eu ministro, por favor, não sei o quê. Eu falei para ele assim, nada do teu dom me interessa. Ele regalou o olho assim. Como assim? O que me interessa é você. Porque o que você faz me interessa. Interessa para Deus. Porque foi Deus que te deu talento. E um dia você vai prestar conta do teu talento para Deus. Para mim, você não me conquista pelo que você faz ou pelo que você deixa de fazer. Se você toca violão, se você não toca nada, se você não prega a palavra, eu tenho que te amar do mesmo jeito. O que você faz é para Deus. Então você tira essa ilusão que você vai conquistar o meu amor pelo que você faz, que eu não vou te amar porque você toca violão. Eu vou te amar porque você tem que ser filho. Aí ele falou assim, nunca nenhum pastor falou isso para mim. Todos os pastores, quando eu chegava, falavam assim, estava faltando uma peça no louvor. Eu falei, se tiver faltando, se não estiver faltando, não estou procurando filho. Porque o pai está à procura dos filhos. Jesus Cristo veio ensinar a oração, não é do Deus nosso. Ele veio ensinar a oração do Pai nosso. Jesus Cristo disse assim, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai a Deus se não for por mim. Não foi isso que ele disse. Ele disse, ninguém vai ao Pai se não for por mim. A palavra Pai tem muito mais conotação no Novo Testamento do que Deus. Porque ele é Pai. Fala para quem está do seu lado assim, aprenda a ser filho. Amém?